Meus queridos, amados irmãos, como é bom estarmos aqui. Por isso que o salmista se expressa dizendo: vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte 1000. Eu prefiro, dizia o salmista, estar à porta da casa do meu Deus, ser um porteiro, receber os irmãos, do que estar bem distante em outros lugares. Vale a pena estarmos aqui, meus queridos. Graças a Deus por tudo que já ouvimos, louvores abençoados. Já fizemos a leitura da palavra do Senhor. Nesta tarde eu pedi uma palavra de Deus para transmitir para nós, para a igreja. E o Senhor nos deu o Salmo 55. Já fizemos a leitura de todo o Salmo, mas nós vamos meditar em alguns versículos deste Salmo, tá certo? Já fizemos toda a leitura, mas vamos ler alguns versículos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, Salmo 55. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da pressão do ímpio, pois lançam sobre mim calamidade e furiosamente me hostilizam. Agora veja aí o versículo de número 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O versículo 22. Lance os seus cuidados, em outras versões, as suas preocupações sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém, queridos? Nós vamos falar sobre um tema: lance as suas preocupações sobre o Senhor e Ele te susterá. Amém? Glorificado seja o grande nome do Senhor para todo sempre. Amados irmãos, eu confesso que no mês de fevereiro, eu estava, após uma luta que é do conhecimento praticamente da igreja, que nós passamos na nossa família, eu estava pensando nas palavras de Jesus, em João, no capítulo 16, o versículo 33, que é bem conhecido de todos nós. Quando ele diz: no mundo passareis, tereis aflições, mas tenham ânimo. Que palavra! Ele sempre confortando, né, irmãos? Eu venci o mundo. Ele, no início do versículo de João 16 e 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Que coisas? Tudo o que ele vinha nas suas palavras de despedida, de orientação para os seus discípulos, a partir do capítulo, mais ou menos, capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus começa trazendo instruções, orientando, aconselhando, confortando. Aí ele vai para o versículo, o capítulo 14, quando ele diz lá nos primeiros versículos: não se turbe os vossos corações. Depois ele faz a promessa do Espírito Santo, o Consolador, promessas maravilhosas. Aí começa o capítulo 15, capítulo 16. E ele termina o capítulo 16 dizendo: tenho-vos dito, versículo 33, essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês enfrentarão tribulações, passais por aflições, tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci. Glória a Deus, aleluia. E depois daquela luta que nós passamos, os irmãos sabem, com o irmão do pastor Antônio José, não foi fácil, ainda está sendo muito difícil. E outras
coisas a mais, problemas que nós temos aconselhado, temos ouvido dos nossos irmãos, principalmente de mães aflitas, mulheres, e tantas coisas, irmãos, que nós vivemos e presenciamos neste mundo tão terrível. Nesse tempo, a violência reina na cidade, não só na cidade, mas no mundo. E tantas coisas, tantas pessoas que conversam com a gente angustiadas, medo do futuro, preocupadas com o Brasil, com o mundo, a situação econômica do país. Tudo a gente se preocupa, não é verdade, irmãos? Uma mãe estava dizendo para mim na semana passada: eu não tenho mais condições de pagar um colégio para os meus filhos. Está sendo muito difícil. E a gente vem pensando nessas coisas. Às vezes nós assistimos na TV o jornal, principalmente o jornal aqui do Ceará, e nós presenciamos tantas tragédias. Ouvimos coisas absurdas, violência contra a mulher, pessoas novas que são mortas assim de repente, assaltos, tantas coisas ruins. E a gente olha, irmãos, e pensa que aquilo nunca vai acontecer com você, não é verdade? E quantas vezes eu tenho ouvido e eu mesma falava e dizia: Senhor, depois de ouvir uma notícia de uma tragédia tão terrível com um filho, numa família, quantas vezes eu tenho falado: Senhor, tenha misericórdia dessa família. Como não está o coração dessa mãe? Tenha misericórdia. E eu sempre gosto de orar e pedir que Deus console e tenha misericórdia. E você pensa: uma tragédia como essa nunca vai bater na minha porta. Nunca vai acontecer comigo. Não é isso que acontece? A gente pensa que nunca acontece com a gente. Não, a minha irmã está ali na luta contra um câncer, isso aí nunca vai acontecer comigo. E quantas vezes eu olhava, pedia que Deus tivesse misericórdia, mas nunca pensei que uma tragédia como aquela poderia bater a porta da nossa família. Mas infelizmente aconteceu, irmãos. E a gente prega, e a gente ora, e a gente ensina, e a gente conforta, mas quando chega o dia mau, bate a porta da sua casa, aí a gente fica pensando: o que eu vou fazer? Você sente a dor do outro, não é verdade? Você sente a dor do outro. Fazer o que, Jesus? Olhar para Jesus, entregar nas mãos do Senhor, que nada acontece sem a permissão divina. E vem aqueles momentos difíceis, socorre a família, socorre as filhas, a esposa, angustiadas, ansiosas, deprimidas. Alguém diz: não vale mais a pena continuar vivendo, porque a dor é grande. E ali você tem que receber fortaleza do alto, do Senhor, para cuidar, para aconselhar. E você sente aquela dor. E eu estava pensando nas palavras de Jesus, como nós já falamos. Naqueles dias difíceis, no mundo passais por aflições. Nós oramos, pedimos ao Senhor para nos guardar das aflições, dos assaltos, das coisas ruins deste mundo. Ninguém quer passar por esses momentos, ninguém. Mas, irmãos, ninguém está isento a isso. Um dia bate a sua porta, a nossa porta. Por isso que Paulo nos aconselha lá na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, dizendo que nós devemos buscar a fortaleza do alto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês estejam firmes e fortes e fortalecidos no dia mau. Porque o dia mau, ele não escolhe porta de ninguém, ele chega. E aí você tem que estar forte, fortalecida por Deus, ligada com o trono da graça, para entender o agir de Deus, para ajudar aqueles que são fracos na fé,
ajudando a levar a cargas uns dos outros. Por isso que Paulo nos ensina. E eu meditando nessas coisas, veio ao meu pensamento o Salmo de número 55. Embora já tenha falado algumas vezes sobre esse Salmo, mas Deus falou profundamente comigo através desse Salmo. Depois de aconselhar, de conversar com tantas pessoas angustiadas, pessoas que estão carregando fardo pesado. E eu meditava no Salmo 55. E como o Senhor falou profundamente comigo através desse Salmo de Davi. Queridos, o Salmo 55 apresenta para nós um contexto de traição e perseguição. É um salmo bem conhecido da igreja. Um contexto de traição e perseguição. O salmo não apresenta de maneira explícita, é clara, né? Quem realmente é o traidor, porque aqui Davi fala sobre um traidor, sobre os inimigos de Davi. Mas os estudiosos atribuem a possibilidade de ser Aitofel, que era conselheiro de Davi, né? E concordou, aprovou ali a rebelião de Absalão, filho de Davi, aquela história toda que nós encontramos conforme está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18. Tem essa história. Nós vimos, amados, que do versículo 1 até o 8, Davi apresenta a sua causa de um modo geral ao Senhor. A sua dor, ele lamenta, fala da sua angústia, dos inimigos, o que ele está enfrentando. Então, do versículo 1 até o 8, Davi apresenta a sua causa ao Senhor, de um modo geral, ele fala para Deus. Nesses versículos, nós vemos o que, irmãos? Um homem perplexo, sobrecarregado, não apenas fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente. É isso que nós vemos Davi neste salmo. Um homem angustiado. Já pensou, irmãos? Paulo fala lá em Coríntios, né, que nós somos atribulados, mas não angustiados. Mas tem momentos que essa angústia vem. O sofrimento, que não é fácil. No versículo 1 ele diz: dá ouvidos, ó Deus. Ele começa a sua oração. Dá ouvidos, ó Deus, mas não fique triste e angustiado. Veja o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 12. Temos aconselhado muitos irmãos, eu estou triste. Foi magoado pelo esposo descrente, pela esposa, pelos irmãos. Eu não vou mais à igreja, eu vou sair do conjunto. Alguém me caluniou, alguém disse uma palavra que doeu no peito, no meu coração, e eu não estou suportando. E muitos saem e vão embora. Aleluia. Ninguém escapa, irmãos. Mas Jesus fala para nós em Mateus 5, 11 até o 12. Bem-aventurados sois vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Estou lendo na NAA. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você está sendo caluniada? Tem alguém que lhe odeia? Tem alguém que não suporta nem ver o seu sorriso, a sua voz? Alegre o seu coração. Ore por essa pessoa. Ore pelos inimigos. Aleluia. Porque Jesus nos ensina, aleluia. Glória a Deus, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus foi perseguido e venceu. Os profetas, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus. E você não quer suportar nada? Já fica angustiada, quer sair, procurar outra igreja? Não, irmãos. Se alegre, porque a recompensa vem do Senhor.
Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O versículo 4, o salmista diz: o meu coração estremece no peito. Tudo isso era a sua oração falando para Deus da sua causa. O meu coração estremece no peito. Em outras versões diz: o meu coração está dolorido. Terrores de morte caem sobre mim. Imagine como é que não estava angustiado aquele homem. Davi, profundamente angustiado e com medo, ele clama a Deus. Isso revela, irmãos, o seu estado emocional. Suas palavras mostram a intensidade de sua aflição por dentro e por fora. Ele era afligido. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Ainda muito jovem. De ser enviada para uma cidade. E lá, no dia da posse, o pastor diz: eu não entrego mais. Pode ir embora para a casinha de vocês em Fortaleza, que vocês não têm lugar aqui. E foi uma angústia tão grande, porque eu tinha 25 anos. Eu falava para o Antônio José: o que é que o povo, eu pensei logo no povo, mas nas línguas. O que é que o povo vai dizer? Porque nós falamos e todos sabem que nós chegamos até aqui enviados por Deus para fazer uma grande obra, e agora? Difícil, irmãos. Mas o Senhor nos prova para saber o que está aqui dentro. O coração tremeu, coração dolorido, choro. Não foi fácil. Terrores de morte, diz Davi, caem sobre mim. Davi, profundamente angustiado e com medo, ele clama a Deus. Nessa hora tem que clamar ao Senhor. Isso revela seu estado emocional. Suas palavras mostram a intensidade da sua aflição, o que ele estava sentindo dentro, por fora. E era afligido. É muito difícil, irmãos. Pense no Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Eu estava lendo essa palavra, Aurelúcia, e pensando. Ninguém quer sofrer. Pense, Jesus lá no jardim do Getsêmani. Com os inimigos. Para ser preso, traído. Com a alma cheia de tristeza até a morte. Mateus 26 e 38. Logo depois do Senhor Jesus falar para os discípulos, irmãos, aquela palavra que eu já falei aqui: no mundo passais por aflições. Logo, quando ele terminou de falar com pouco tempo, ele enfrentou o Getsêmani. Ele enfrentou aflição e tribulação. Amém, meus irmãos? Precisamos estarmos fortalecidos para esses momentos. No versículo 5, Davi diz: temor e tremor me sobrevém, e o horror se apoderou de mim. O medo era tão grande que o fazia tremer. Você já teve medo? Eu já tive medo. E tenho. Que o fazia tremer. E eu pensava, um homem que enfrentou grandes guerras, grandes batalhas, inimigos terríveis, venceu os filisteus, falou para todos aqueles que estavam ali, ainda um jovem, quando foi deixar o alimento dos irmãos, lá no acampamento, ele olhou e disse: quem é este filisteu para afrontar o exército de Deus? Agora esse homem estava com medo. O homem que disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Agora esse homem estava com medo. Meus irmãos, eu estava lendo vendo uma pregação, um dia até no celular, ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falando, Aurelúcia, sobre o medo.
E eu até anotei naquele momento algumas coisas. Ele diz assim: o medo é um sentimento perturbador. É verdade, irmãos? Tira o foco, rouba as forças, as pernas tremem. Basta você chegar aqui em cima, já começa a tremer. Amados, vencemos o medo quando confiamos no Deus Todo-Poderoso, amém? A fé vence o medo. O medo não escolhe posição social, não escolhe idade. Mas nós vencemos o medo quando confiamos no Deus Todo-Poderoso. A fé vence o medo, amém, irmãos? Diz lá em 1 João capítulo 4, se eu não me engano, é o capítulo 5, que diz assim, capítulo 4, parece que versículo 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence. E a vitória vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Vence o medo, vence o mundo. Vence as batalhas. A fé vence o medo. No Salmo 56, versículos de 3 a 4, está escrito, palavras de Davi: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. É Ele, irmãos. Aleluia. Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Deus não lhe deu o espírito de medo. Ele lhe deu amor, Ele lhe deu o espírito de amor, de poder e de moderação. Diga: vai para trás de mim, Satanás. Eu confio no meu Deus e não vou temer o que me possa fazer o homem. Porque Deus está comigo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ainda em 1 João 4:18 diz assim: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor é Jesus. E se você tem Jesus, você tem coragem, você está segura, você está firme na rocha. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O medo vem tentando lhe fracassar, para que você saia do foco, para que você tenha medo. Mas você clama por Jesus. Você expulsa o medo no nome de Jesus. E diz: maior é Ele que está comigo. Ele é o meu Deus, Ele está comigo, Ele vai me fortalecer. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 do Salmo 55, Davi diz: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. O homem queria fugir, Aurelúcia. O homem queria fugir, irmã Iracema. Quem me dera ter asas como a pomba, versículo 6, voaria e acharia descanso. O versículo 7, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Irmão, deserto não é lugar de ninguém viver. Deserto é lugar de provação, é lugar de luta, de solidão. Mas ele estava com tanto medo, tão angustiado, tão perturbado por causa dos inimigos, de uma traição, que ele queria fugir para o deserto. Ele disse: ai, quem me dera asas como a pomba. Veja, irmãos, eu estava pensando, meditando. Veja que Davi não pede asas como águia. Ele poderia ter pedido asas como águia. Ele não pediu, ele pediu asas como a pomba. Pomba, símbolo da paz, do descanso, da inocência. Ele não podia resistir. Se ele não podia resistir como a águia, que é conhecida por sua capacidade de voar a alturas incríveis, superando tempestade e desafios, ele fugiria como uma pomba, para longe da maldade, da tempestade, da fúria do maligno.
Ele queria fugir, ele queria descanso. Eu não quero briga, eu não quero confusão, eu quero descansar. Eu quero estar livre da maldade desses traidores. Eu quero estar longe de tudo. Ele não queria voar com asas de águia, enfrentar a tempestade, enfrentar os inimigos. Ele queria um cantinho para descansar. Ele não queria enfrentar suas batalhas. Jesus quer que você enfrente as suas batalhas, que você lute com as armas que Deus lhe deu. Ele não quer que você fuja. Ele não deu um espírito de medo, não. Ele te deu um espírito de coragem. Por que que você quer fugir dos problemas? Por que que você quer fugir da sua luta, da sua aprovação? Porque não está dando certo, você quer fugir. Eu quero morrer. Não quero conversa com ninguém, eu quero estar bem distante. Enfrente e seja corajoso, corajosa em nome de Jesus. Enfrente as suas guerras, as suas batalhas, porque você tem um Deus que venceu por você. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer. A vitória é garantida, meus queridos irmãos. Crente que conhece a Deus, que anda com Deus, não foge da luta. Ele enfrenta a luta olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Ele não tem medo de cara feia, não. Sabe o que ele faz com as caras feias? Ele ora. Ele entrega nas mãos de Deus. Ele pede por aquele irmão, por aquela irmã. Meus queridos irmãos, isso é andar com Jesus. Amados, esse desejo de fugir para encontrar descanso, em meio às nossas tristezas e lutas, e batalhas da vida, ansiedade, é inútil. Fugir é inútil. Não vir mais ao círculo de oração por causa da luta é inútil. Você tem que orar mais. Está doendo. A luta está mais forte ainda. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Batalhe mais, que Deus vai lhe dar vitória. Queridos, achamos repouso em Jesus, amém? O que Jesus fala para nós em Mateus 11, 28? Todo mundo sabe. Mateus 11, 28. O que Jesus fala para nós? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aleluia! Aleluia! Achamos repouso em Jesus, irmãos. Ele tem um alívio para a tua alma. Você não vai tratar com os inimigos assim como Davi resolveu não tratar. É Jesus que vai tratar com eles. É Jesus que vai falar por você. É Jesus que vai fechar a boca. É Jesus que vai afastar do seu caminho o inimigo que tem se levantado contra a sua vida. É o Senhor que vai fazer. Tudo fica bem se confiarmos em Jesus. Tudo fica maravilhoso, queridos. Nos versículos 9 até o 11, Davi descreve os inimigos. E nos versículos 12 até o 15, ele menciona um traidor em especial. Nós não vamos falar nesse negócio aí, é um dia todo. Aleluia, vamos para a parte que nos interessa. Veja aí, vejamos os versículos 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. As coisas começam a mudar. O homem muda de atitude. O homem vira crente. O homem esquece lembra o seu passado, a sua fé, as vitórias, os inimigos que foram derrotados, porque ele confiava no Senhor. Versículo 16 e 17, Davi é consolado pela oração e fé. Ele diz no versículo 16, eu porém invocarei a Deus. Invocar, irmãos, é bem diferente de orar. Invocar é bradar, é clamar, é gritar, é pedir socorro. Eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará.
À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas orações, as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá o quê? A minha voz. Queridos, eu vejo aqui que Davi declara, nesses 2 versículos, sua total dependência de Deus. Ele toma uma atitude, ele ignora os inimigos, se volta para Deus e diz: não, eu vou mudar de atitude, eu vou orar. Eu vou entrar no caminho certo, porque não há outra solução. Fugir não é solução para mim. Fugir não vai resolver a minha causa. Não. Ele diz: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui ele declara a sua total dependência de Deus. Aleluia, eu invocarei e o Senhor me salvará. Ele confessa a sua confiança, aleluia, no poder e na fidelidade de Deus para a sua salvação. Aleluia. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia. Ele ouvirá a minha voz. É ele que vai te ouvir. É ele que nos livra de todos os nossos medos, os nossos temores. É ele que nos fortalece para momentos especiais nas nossas vidas. É ele que nos dá força na nossa caminhada. É ele, irmãos, que sara as nossas enfermidades. É ele que perdoa os nossos pecados. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, como está escrito no Salmo 46. É ele. Ele disse: eu vou clamar, e ele ouvirá a minha voz. Isso é confiança em Deus, irmãos. Que as coisas mudarão. Pela manhã, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Esse era o costume, né, irmãos, dos judeus piedosos. Oravam à tarde, começava a oração à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Era o costume dos judeus piedosos. Nos lembra de Daniel, né, no versículo 6, capítulo 6 e versículo 10, quando ele diz: quando Daniel, está escrito, Daniel 6 e 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, na NAA. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume, como antes costumava fazer. Eu acho lindo essa passagem de Daniel, porque no momento da guerra, que os inimigos se levantam contra ele, tentando lhe afrontar, tentando mudar o seu foco, para que ele não orasse, para que ele deixasse de orar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Daniel, na luta, na tribulação, ele não mudou o seu hábito de orar. Ele continuou do mesmo jeito. Ele foi para casa depois das ameaças e fez como sempre costumava fazer. Dobrava os joelhos e orava 3 vezes ao dia. Irmãos, isso é crente que conhece a Deus. Isso é crente que tem comunhão com Deus, que anda com Deus, que tem intimidade com Deus. Acontece o que acontecer, ele não sai da oração. Ele continua firme na presença do Todo-Poderoso. Porque ele sabe que o livramento vem dele, que a salvação vem do Senhor para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Davi, irmão, descobriu que a solução não era fugir da luta, das batalhas, mas orar e confiar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Ele disse: não, eu vou orar à tarde, né? Pela manhã e ao meio-dia eu vou falar com Deus. E Ele vai ouvir a minha voz.
Eu vou entregar esta causa, essa guerra nas mãos do Senhor. Eu vou entregar os inimigos, o meu traidor nas mãos do Senhor. Eu entrego a Ele. Ele entregou e Deus resolveu mesmo a situação. Aleluia. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é verdade? É contra o inimigo, que não é humano, mas algo sobre-humano. Ore por aquele que ele persegue. Deixe ele nas mãos do Senhor. É a oração que muda as coisas. É a oração que faz a diferença na vida do cristão. É a oração, irmão. Não adianta falar muito não, ore. Se você falar muito, vai atrapalhar. Ore. Em vez de estar murmurando, ore. Peça a Deus graça. Não murmure não, ore. Venha para o círculo de oração, a consagração, buscar a Deus. Ore na sua casa. Na rede de intercessão, clamando. Falar não vai resolver, falar vai complicar. Fugir não vai resolver. Deixar a igreja e procurar outra vai piorar as coisas para você. A solução é orar. Aleluia, é buscar a Deus. E no versículo 22, para concluirmos aqui. Davi aprende uma lição maravilhosa. E transmite uma palavra de ânimo para os santos, para nós, para a igreja dos nossos dias. Lance os seus cuidados, suas preocupações e outras versões, sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, envergonhado, decepcionado. Davi, irmãos, levou suas preocupações e seus temores a Deus. Ele orou e pediu ao Senhor que assumisse e tomasse conta dos seus problemas que estava enfrentando. Ele não tinha dúvidas que podia confiar o resultado ao Senhor. Ele não tinha nenhuma dúvida. Eu vou entregar e eu já confio e já sei. Espero um resultado maravilhoso, porque o meu Deus é soberano. Ele é poderoso para fazer e para mudar esse quadro na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 5,7. Pedro cita essa passagem do Salmo 55, versículo 22. Ele cita para os irmãos, os crentes exilados, uma palavra de ânimo e fé para aqueles irmãos. Lancem sobre ele, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele, sobre Jesus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Entrega a Ele, que Ele cuida. Essa luta vai passar, minha irmã. Ele tem cuidado e vai continuar cuidando. Entenda o plano de Deus na sua vida. Ele não lhe desampara. Em Mateus 6, 25 até o 26 é bem conhecido. Jesus pede que rejeitemos as preocupações, irmãos. Porque independentemente dos nossos problemas, Ele já os venceu. No mundo passais por aflições, mas tenham ânimo, tenham coragem, tenham força. Eu venci o mundo. Por que vocês andam preocupados com o alimento, com a vestimenta? O Pai Celestial sabe que vocês precisam. Ele não cuida das aves dos céus. Ele nos sustenta. Por que vocês estão preocupados? Cuide da vida espiritual, que é o mais importante. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisinhas, Ele acrescenta, Ele manda com sobra. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Filipenses 4 e 6, palavras do apóstolo Paulo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Através da murmuração, da inquietação, querendo fugir, irmãos? Não. Pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, Ele promete, irmãos, é promessa de Deus, sustentar nosso coração e mente com a sua paz gloriosa.
Ele promete sustentar, lhe guardar da angústia, da ansiedade, das preocupações. É promessa dele. Apresente ao Senhor as suas necessidades. Confie no seu Deus. Não ande inquieto, preocupado, ansioso por coisa alguma. Entrega nas mãos do Todo-Poderoso, aleluia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Sabe por que tem muita gente perturbada, irmãos? Que não suporta nada. Sabe de uma notícia, já começa a tremer e já quer desmaiar. Não estou falando mal, cada um tem uma estrutura, um organismo. Por quê? Não está guardado o coração, a mente pela paz de Deus. A palavra do Senhor é fiel, irmãos. Ele promete sustentar nosso coração e mente com a sua paz gloriosa. E o salmista diz: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Enfrentamos luta? Enfrentamos. Como diz o Salmo 84. Não é verdade? Uma luta vem, ela passa e nós continuamos caminhando de força em força. De força em força. Passa pelo vale de Baca, de lágrima, e nesse vale você faz um manancial. Mas como, irmã Janilda, fazer de um vale de sofrimento um manancial de fonte? Você nunca morou em Juazeiro do Norte, não tem aqui ninguém do Juazeiro não, né? Juazeiro é uma cidade maravilhosa, mas eu passei 7 anos e 6 meses lá. Não foi no deserto não, mas às vezes Jesus manda no deserto para ser provado, né? Foi no deserto mesmo. Para ser provado e aprender a lição, e acima de tudo aprender a ser crente. Né, irmãos? Aprender a ser crente. Teve momentos que eu desejei fugir. Eu disse: minha mãe, eu tinha 25 anos, minha mãe me acuda, eu vou embora, não dá mais não. 3 meninos pequenos, não dá mais não. E a minha mãe, minha filha, se Jesus mandou, ele vai sustentar aí, ele vai cuidar. Suporte aí. Vá para a oração. E eu comecei a orar. Jejum, rosto no chão. E passando com alegria naquele vale de lágrimas. De dor, de sofrimento. Minha irmã fez uma visita e disse: como você suporta estar aqui nessa cidade? Você é tão feliz. Estou. Como é que você é feliz morando nessa casa, nessa situação aqui? Irmãos, eu aprendi uma lição, assim como uma lição diferente da de Davi, que felicidade nós sabemos que não independe de qualquer problema. Eu quero um carro novo que eu vou ser feliz. Eu quero uma casa nova que eu vou ser feliz. Vai não. Você ganha a casa nova, ganha o carro novo e continua. Não dá, é como o menino, quando recebe o presente é aquela alegria. Quando passa o mês, você já está querendo outra coisa. Você já está triste, já quer mudar a casa, já quer mudar os móveis, já quer projetar de novo. Irmãs, a verdadeira felicidade vem do alto. Vem do Senhor Jesus. Não existe isso. Às vezes eu olho para trás e pergunto: por que eu era tão feliz naquela situação? Jesus na vida, oração, vivendo com Deus. Ninguém sente falta de nada. O carro do pastor está caindo os pedaços. Era um Chevette velho, acho que a Carolúcia até conheceu. Eu chegava lá nesse Chevette dirigindo, Chevette caindo os pedaços, então foi dado pelo irmão. Por que ele é tão feliz? Ele é tão feliz, eu nem vejo, eu vejo que é um carro novo. Irmãos, é essa experiência que eu estou passando aqui para vocês, que eu tive e continuo tendo. Não adianta, irmãos, não adianta. A felicidade vem dele. A paz é ele que dá. Em qualquer momento, em qualquer situação, você tem Jesus, você tem tudo. Você sorri, você tem alegria, porque a paz é ele que dá. Tem muitas pessoas ricas morando em mansões que são, meu Deus do céu, vivem angustiadas, sofrendo, porque não tem Jesus e não tem paz. A paz é ele que dá.
Ele prometeu sustentar nosso coração e mente com a sua paz. Amados, Davi aprendeu esta lição de lançar, de entregar os seus cuidados completamente ao Senhor, confiando que Ele era poderoso para lhe sustentar, salvar e lhe salvar de todas as suas lutas. Aleluia. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Será que você nunca vai passar por provação, por luta? Você vai passar. Você vai passar. Mas você é sustentado por Ele. Está na luta, você não se abala, a casa não cai com a tempestade, com os inimigos que se levantam. Você não para de dar frutos, de florescer, porque naquela luta Ele te sustenta. Quando você entrega, Ele sustenta. E você passa pela luta, pela dor, sorrindo e dando glória a Jesus e aleluia. Aleluia. Meus queridos, enquanto eu pensava nesta palavra, preparava esta palavra, eu estava pensando que ninguém é capaz de aprender essa lição que Davi aprendeu no versículo 22. De entregar e confiar os seus cuidados, suas preocupações ao Senhor, sem uma vida de oração, de intimidade, de comunhão com Deus, com o Pai Celestial. Vocês creem nessa verdade? Ninguém, irmãos, é capaz de entregar as suas preocupações, o seu fardo ao Senhor, sem uma vida de oração, de comunhão, de obediência, de intimidade com o Pai Celestial. Você não vai conseguir. Por isso que Davi, ele primeiro, nós vemos aqui que ele orou, nos versículos 16 e 17. Ele muda de atitude e diz, não, eu vou orar. Pela manhã, à tarde, ao meu dia, eu vou buscar o Senhor. Eu vou entregar. E Ele ouvirá a minha voz. Ninguém consegue entregar as suas preocupações, as suas ansiedades, o seu fardo sobre o Senhor e dizer, Senhor, está aqui nas tuas mãos, sem ter uma vida de comunhão, intimidade, de oração com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Quando nós temos uma vida de oração, aleluia, nós recebemos uma graça do alto, uma graça divina. Que você escuta uma má notícia e você fica ali firme. E você pergunta, mas por quê? Qual é a razão? Porque eu estou tão calma diante de uma situação como essa que eu estou passando. O que é que está acontecendo? É porque você está em comunhão com Deus. É porque você está fortalecida pela graça de Deus. É porque você tem intimidade com o Pai Celestial. É porque você está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. E você resiste à tentação. Você resiste os problemas, as lutas, as batalhas. Porque você tem comunhão com o Pai Celestial. E quando nós oramos e somos fortalecidos pelo Pai Celestial, no momento como esse, como Davi enfrentou, nós entregamos e descansamos. Amém? A gente entrega e descansa. Mas você não pode deixar de orar 3 vezes ao dia, o dia todo, orando sem cessar, em espírito, buscando a Deus, porque é a oração que nos fortalece, que nos faz forte em nome de Jesus, ousados e corajosos, é a oração. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Amados, Deus está falando para nós que não devemos ficar ansiosos com nada, amém? Devemos apenas orar por tudo, em vez de preocupar-se. Leve suas preocupações àquele que é a fonte do consolo, da força e da esperança. Glória a Deus. Deus tem o seu futuro, minha querida irmã, meu querido irmão, nas suas mãos.
O seu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Entrega e confia. Aleluia, glória a Deus. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Aleluia. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, envergonhado, decepcionado. Davi aprendeu essa linda e maravilhosa lição. Depois de orar e falar com o Pai. E ele pôde transmitir. Hoje nós continuamos falando essa palavra e sendo fortalecidos através dela. Porque aprendemos uma lição com o homem de Deus que lançou, entregou. E foi vitorioso e os inimigos derrotados em nome de Jesus.